Boa tarde. Eu se encontro nessa tarde de hoje aqui com Turi, né? Eu vou fazer uma entrevista com Turi sobre o fogo de 51. Turi, me conta a história de fogo de 51. Então, eu vou contar o relato que eu tenho dos mais velhos, né, que passaram pelo conflito. Tinha uma indígena aqui chamada Josefa Ferreira. Ela foi minha professora nessa questão do fogo de 51. Ela foi sobrevivente. E, segundo o relato que ela me contou, muitas indígenas foram estupradas ali na cadeia de Caraíva. Tinha sessão de estupro das indígenas, tinha sessão de tortura dos homens. Enquanto as índias faziam a roda, os soldados faziam a roda, 2 rodas. Botavam as mulheres por dentro e os homens por fora. Enquanto as índias eram estupradas, os homens eram açoitados com chicote de couro. Quando terminava a sessão de tortura, os soldados botavam mulheres e homens para tomar banho dentro da água salgada. Em Caraíva, de dia a água é doce, de noite a água é salgada, que a água do mar entra para o rio. E minha mãe, na época minha mãe devia ter 7 anos, a minha mãe ajudava de noite, minha mãe ficava meio que escondida, porque minha mãe foi criada pela minha avó. E quando era de noite, minha mãe saía na canoa para ver se tinha índio para atravessar de um lado para o outro. Essa parte foi minha mãe que me contou, que minha mãe vivenciou um pouco dessa história. Isso foi dado pela questão da ambição do homem branco, né? Que na época a nossa terra aqui não era demarcada, só havia promessa. E aí dois homens brancos vieram, falando que era da FUNAI, que eram pesquisadores, e iam fazer a demarcação da terra. Pediu a 2 indígenas que os acompanhassem, mandou o índio derrubar o poste do fio de comunicação. O índio não entendia nada, derrubou o poste. E aí os marginais cortaram o fio, aí ficou sem comunicação. Caraíva, Prado, e eu não me lembro qual era as outras cidades para lá, pro lado de Comuruxatiba, Prado, Caravelas, eram essas cidades que faziam comunicação aqui com Caraíva. Caraíva estava no meio da estrada para comunicação. E aí esses 2 indivíduos mataram um casal lá no Curumbau. E aí tudo levava a crer que foram os indígenas. E aí falaram que foram os indígenas, como diz minha mãe, nessas horas quem paga o pato é o, né, é o mais fraco, né, é o índio. E aí mandaram vir logo a polícia de Salvador. A ordem era onde que achasse índio, matasse. E aí nessa época os índios aqui tinham muitas plantações, muitos animais, inclusive na época eles já criavam gado aqui na aldeia, porcos. E a ordem era para destruir tudo que eles tivessem, porque aí eles não permanecessem na área. E Dona Josefa conta que os soldados do IBDF, na época não era IBDF não, acho que era IBDF. Do IBDF, os guardas do IBDF, aonde que eles achassem roça, eles cortavam a roça todinha. Mandioca, eles arrancavam a mandioca, deixavam a mandioca tudo em cima da terra. Feijão, eles arrancavam tudo, deixavam tudo fora do chão, deixavam a raiz tudo em cima para secar. Tudo que plantação que eles achassem, eles derrubavam tudo, era para destruir tudo. E os animais dos índios que eles catavam por aí, matava, deixava aí para os urubu comer, e uma parte eles levavam, que era a alimentação dos soldados. E por causa disso, por causa desse massacre, né? Aí às vezes hoje você chega na aldeia, você vê índio branco, índio preto, índio amarelo. Aí o pessoal fala assim, nossa, aqui tem índio preto, nossa, aqui tem índio branco. Mas não conhece a história, porque na época as índias também não... Eu acredito que elas tivessem conhecimento de abortar, mas a conexão dela com a natureza, né, com o espiritual, fosse maior do que aquela dor que ela estava sentindo, né, do estupro, do massacre. E aí elas não faziam aborto. E aí hoje em dia você chega dentro da aldeia, você vê um índio preto. E muitas vezes por causa disso nós somos discriminados, muito discriminados mesmo, inclusive aqui na região.
E desse massacre ainda resta o seu João Domingo, Edivardo, Zé Baraiá, que é o filho de Dona Josefa, que ele nessa época ele já era grandinho. Eu estive lá, na aldeia. Deixa eu ver. Seu Arbino, Parmiro. Tinha o outro que fazia parte dessa mesma família que eu tô falando, ele morreu, acho que uns 2 anos atrás ele morreu. Então, é muito... Pra gente falar sobre isso, até eu que não vivenciei esse acontecimento, né? Pra mim é muito triste. Inclusive na época, minha mãe fala que aqui na região era mata. E aí os soldados tocavam fogo na vegetação para que o índio tivesse escondido no mato e saísse. Então assim, hoje em dia você anda nessa região de Caraíba, é areia, né? Porque na época quando os soldados veio, eles tocavam querosene nos matos para queimar, para os índios saírem do mato para ser caçado. E não sei se porque daquela época também era ditadura, né? Muitos indígenas, não só Pataxó, muitos indígenas foram matados que nem porcos. A polícia botava o indígena para trabalhar, indígena trabalhar com indígena. Tinha indígenas soldados, ele lá sabe o que é que um soldado faz. Eu hoje tenho um pouco de conhecimento, mas quando eu morava na aldeia, em 85, eu não sabia o que um soldado fazia, o que a polícia fazia. Para mim, a polícia fazia coisa boa. Para mim, soldado fazia coisa boa. Aí depois que eu saí da aldeia que eu fui ver que nem toda polícia faz coisa boa, nem todo soldado faz coisa boa, nem todo político faz coisa que presta. Então assim, naquela época o meu povo pensava que a polícia faz coisa boa, né? E botava os índios também para trabalhar, botava índio como soldado para os índios trabalhar com o próprio índio. Aí os índios que trabalhavam achavam que estava fazendo certo. Pegava e dedurava os outros indígenas que faziam parte do movimento, ou que estavam fazendo movimento dentro da aldeia, porque não é de hoje que a gente faz movimento dentro da aldeia, já de anos que a gente faz movimento na aldeia. E quando os indígenas começam a fazer movimento dentro das aldeias ou dentro do povoado, a polícia sabia, ia lá e pegava aqueles índios e matava. Hoje em dia eu conheço índios lá fora que receberam inclusive indenização por causa da época da ditadura, ou que matou, que teve irmão morto, ou que ele próprio apanhou. E só nós aqui na região que ainda não foi questionado sobre isso. Mas... Não procuraram ainda também, né? Fazer isso. E... hoje em dia, essa história da massacre de 51, eu já me engasgo, imagina quem viveu isso. Quem passou pela cena, né? Então eu imagino quem sofreu os açoites, quem sofreu correndo pelo meio da mata, que inclusive tem uma música que um índio Pataxó fez, que o índio andava com os filhos nas costas, correndo pelo meio da mata, as mães, que quando os soldados chegavam, eles não escolhiam se era só os velhos que ele queria matar, eles matavam criança, matavam velho. Então muitas vezes as índias estavam no terreiro, o marido não estava, ela pegava aquele tanto de filho, jogava nas costas e corria para o mato para salvar seus filhos. E teve índia, inclusive, que morreu grávida. Eu sei dessa história porque minha irmã é espírita. E minha irmã, ela recebe os caboclos. E um dia eu estava com minha irmã em São Paulo, os caboclos incorporou na minha irmã e via se apresentar para mim. Aí veio uma índia que ficou morta no massacre. Ela pegou o filho da minha irmã para dar peito. Aí eu perguntei por que ela estava amamentando a criança. Aí ela falou que era porque ela morreu grávida e ela não teve o prazer de amamentar o filho dela. Que os soldados estupraram ela e mataram ela. Meu Deus, injustiça, né? Isso é pra gente que teve, né, nossos parentes mortos desse jeito, ou você ser possuída por um homem sem você querer, eu acho que é uma coisa muito triste. É terrível, é terrível. Só um pedacinho que eu vi, assistido dessa história de 51, eu fiquei assim, aterrorizada, né? Como professora, né, das comunidades indígenas, eu digo para vocês que é importante vocês, mais jovens, começarem a fazer esses trabalhos, gravar mesmo,
escrever, colocar em livros. Isso é importante para a gente deixar essa história, porque já foram, desde já, o seu trabalho, né? Só que eu acho assim que os jovens de hoje, eles não dão a importância que que pessoas da minha idade dava a questão do estudo, sabe? Porque hoje em dia, para mim estudar, para Marlene, eu acho que não teve oportunidade nem de estudar, teve, Marlene? Não. Eu tive a oportunidade de estudar, a gente andava 6 quilômetros para chegar até aqui. Tinha que acordar todo dia, 4 horas da manhã, ir no rio tomar banho, vir tomar um café com farinha, ou com banana, ou com batata, com o que tivesse, e andar de lá até aqui. E você chegar na sala de aula às 7 horas, cansada. Você sabe o que é andar 6 quilômetros a pé, sair da cama ainda e tomar um banho gelado? Vai chegar e você estudar. E hoje em dia eu falo assim que os jovens têm tudo na mão. Verdade. Eles têm tudo na mão. E eles não querem nada com a vida. Verdade. Oi, eu cheguei agora, eu vim da minha aldeia. Eu cheguei agora, eu vim pra minha aldeia. Vim do meu reinado, e foi Deus que mandou. Vim do meu reinado, e foi Deus que mandou. Reina, reia, o reina, eu. Reina, reia, o reina, eu vim do meu reinado, e foi Deus que mandou. Vim do meu reinado, e foi Deus que mandou. Oi, eu cheguei agora, eu vim da minha aldeia. Oi, eu cheguei agora, eu vim pra minha aldeia. Vim do meu reinado, e foi Deus que mandou. Vim do meu reinado, e foi Deus que mandou. Reina, reia, o reina, eu. Reina, reia, o reina, eu.